Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais uma lenda, que pode não ser tão lenda assim. Esse caso só ficou conhecido por causa de uma carta que foi encontrada em 1931 no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, e foi escrita por um morador que de maneira nenhuma quis ser identificado, e dizem que a veracidade da carta pode ser comprovada pelos arquivos policiais e por jornais da época. Vila Bela faz fronteira com a Bolívia e foi a primeira capital de Mato Grosso. Prosperou até o início de 1835, quando as coisas começaram a ficar um pouco estranhas por lá. Havia dificuldade de acesso e também doenças, mas isso foi apenas alguns dos motivos que fizeram com que a cidade fosse sendo abandonada pelos moradores, que deixaram para trás até mesmo seus pertences, deixaram até os escravos. A cidade pertencia à coroa da Espanha, e por isso muitas expedições espanholas sempre estavam presentes. E até hoje tem uma forte herança afro-brasileira com comunidades quilombolas. As reformas protestantes da época fizeram com que vários padres optassem em recomeçar suas vidas num novo mundo, e o padre João foi um deles. E então começa o relato assustador. A pessoa que escreveu a carta disse que seu pai descobriu ouro no rio Guaporé e acabou se transformando em um dos novos ricos da cidade. Por falta de estrutura, o homem que escreveu a carta, na época um jovem, foi estudar na então capital federal, o Rio de Janeiro, só retornando anos depois, já com a carreira estabelecida. Mas quando ele voltou, ele só teve péssimas surpresas. Seu pai não soube administrar a fortuna e perdeu tudo. E para piorar, muitas coisas obscuras foram descobertas a respeito de sua família. Ele descobriu que seu irmão mais velho era filho ilegítimo, resultado de uma aventura de sua mãe que com 15 anos conheceu um fazendeiro. Descobriu também que seu pai tinha uma amante. Mas as coisas iam ficar ainda piores. O pai de seu meio-irmão certa noite desapareceu, misteriosamente. E no dia seguinte, seu cavalo retornou sozinho para casa. Isso acabou alarmando a todos, que imediatamente organizaram uma busca. O padre João é a principal testemunha dos fatos e disse que quando o sino da igreja avisou que era meia-noite, todos ouviram um grito de agonia, de desespero, e parecia vir da beira do rio. Chegando ao local, mesmo com a pouca luz, apenas a lua cheia e algumas tochas, as pessoas conseguiram ver uma enorme sucuri expelindo um corpo e entrando no rio. O médico da cidade acompanhava a expedição e atestou a morte. Mas uma coisa ficou atormentando a sua cabeça. Aquele grito parecia ter vindo do cadáver, ou então de alguma coisa que estivesse presente naquele momento. Para ter certeza de que não havia mais ninguém lá, o feitor de uma das fazendas mandou que procurassem nas senzalas e na mata. Só que estava tudo certo. Todos os escravos estavam dormindo. O resto da cidade estava na expedição. Não havia ninguém escondido na mata. Então, o pavor tomou conta de todos, já que o grito só poderia mesmo ter vindo do morto. Chegaram até a cogitar que ele ainda pudesse estar vivo dentro da sucuri e gritado. Mas a dúvida assombrou os moradores por algumas semanas. Um mês depois, também em uma noite de lua cheia, chega à cidade uma família de espanhóis que havia acabado de comprar uma das fazendas. Estavam em uma carruagem negra iluminada por um lampião. Os escravos que foram vendidos junto com a propriedade contaram que 4 pessoas desceram da carruagem, 3 mulheres e o cocheiro. E logo as mulheres começaram a despertar curiosidade na vila. Elas nunca saíam de casa, nunca iam à igreja, nunca eram vistas em público, e apenas uma mucama de nome Maria das Dores podia entrar na casa grande. Nenhum outro escravo ou cidadão tinha qualquer contato com elas, nem mesmo padre. Mas ele foi pressionado pelos moradores para que fosse até a casa conhecer as mulheres misteriosas. Ele foi, mas não foi recebido. Só soube que tinha gente na casa quando viu velas sendo apagadas. E, infelizmente, as cortinas escuras
também não permitiam que nada no interior da casa fosse visto. Só que a pressão em cima do padre continuava, e um conselho foi formado pelos moradores da cidade, liderado por fazendeiros poderosos, que decidiram interrogar Maria das Dores. Ela era uma escrava velha e respeitada, já era alforriada, e como uma mulher livre não aceitou comparecer ao conselho e nem responder pergunta nenhuma. Por isso, ela foi declarada feiticeira pela Igreja Católica e foi acusada de bruxaria, juntamente com as moradoras da casa misteriosa. Elas foram excomungadas e proibidas de frequentar a igreja. Maria das Dores se sentiu tão humilhada que acabou morrendo de depressão dias depois. E como foi excomungada, a mucama não pôde ser enterrada em um cemitério cristão. Então, uma das mulheres da casa, que tinha pela escrava muita estima, resolveu dar a ela um funeral digno da nobreza, e ela foi sepultada na sala de estar da fazenda. Naquela mesma noite, uma tempestade inesperada e horrorosa castigou a cidade. As terras e as fazendas foram destruídas, as plantações foram perdidas, os escravos fugiram e o rio transbordou, inundando a cidade. Tudo o que se seguiu foi destruição. As coisas pareciam não ter como ficar piores, mas ficaram, porque os bebês começaram a desaparecer e foi até chamado o exército imperial para procurá-los, mas não encontraram nada. E foram meses sem respostas e de muita agonia. E novamente, as 3 mulheres foram acusadas, também pelos desaparecimentos. A população então se reuniu e uma multidão se aglomerou em frente ao casarão. O padre ordenou que ateassem fogo na casa, pois ali era morada de bruxas. Sem saída, as mulheres queimaram vivas, e muitos juraram que elas ouviram amaldiçoando a cidade. Após o incêndio, alguns curiosos entraram nas ruínas da casa grande e ficaram aterrorizados com o que viram. Em volta do túmulo de Maria das Dores, intacto, havia 3 corpos carbonizados de mãos dadas, e aos seus pés, milhares de filhotes de sucuri que expeliam os bebês desaparecidos que estavam em suas barrigas. Esse foi o principal fato que fez com que grande parte dos habitantes abandonasse a vila, deixando tudo para trás. E apenas os escravos e as pessoas mais pobres continuaram ali. O padre João morreu anos depois, dizendo que as cobras eram a manifestação do demônio que veio levar as almas inocentes para o inferno, já que seus pais não eram dignos de salvação. Na carta, o homem ainda disse que ele foi abençoado pelo padre João em seu leito de morte. Mas o pior foi o que o padre disse ao homem, segundos antes de morrer. Ele disse: "Eu sou seu pai, e quando morreres, irá gritar na barriga da besta, como gritou o primeiro amaldiçoado." Essa carta foi encontrada nas mãos de um homem que havia acabado de ser localizado, expelido da barriga de uma sucuri. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha para vocês dormirem. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.